Sejam bem-vindos à nossa terceira aula de AutoCAD e hoje vamos falar sobre introdução de valores. Para os comandos do AutoCAD realizarem suas tarefas, é necessário que lhes sejam fornecidos valores. Estes valores podem ser numéricos ou pontos do ecrã no gráfico. Os valores numéricos podem ser digitados na nossa linha de comandos cá em baixo. Os pontos podem ser indicados no ecrã com o indicador do rato. Nos dias de hoje é usado as coordenadas para áreas mais específicas, como por exemplo os desenhos de topografia, não são tanto usadas em arquitetura e outros, porém, mesmo que não haja necessidade de as utilizar, vai ser curioso aprender sobre coordenadas, porque é a base do nosso AutoCAD, sendo um sistema de cartesiano de coordenadas, como podem ver aqui na nossa imagem que está no AutoCAD. Eu tenho o eixo Y, onde para cima são os valores positivos, tenho o eixo do X, também valores positivos para a nossa direita, no X para a esquerda são os valores negativos e do Y, portanto, da nossa base, que é o 0 para baixo, são os valores negativos também. E desta forma a gente vamos inserir os valores e os pontos. É muito importante percebermos o uso das coordenadas para ver como é que o programa funciona. Apesar de que não se utiliza muito hoje em dia, antigamente nas versões mais antigas do AutoCAD, teríamos obrigatoriamente de usar coordenadas para criar os desenhos, não havia outra hipótese. E ao percebermos isto, também mais tarde vai ser útil para conseguir entender a lógica e desenhar melhor em 3 dimensões. O sistema cartesiano de coordenadas está aqui representado no AutoCAD, na nossa tela, pelo UCS, como estes 2 eixos que estão aqui, que é o eixo X e o eixo Y, isto em 2 dimensões. Quando formos trabalhar em 3 dimensões, ele iria acrescentar um terceiro eixo, que é o eixo do Z, mas isso vamos ver mais tarde, agora não se preocupe. Utilizando este sistema, ele pega uma coordenada para ir a um ponto específico de origem. Isto significa o ponto 0 no eixo X e o ponto 0 no eixo Y, que é este centro aqui, onde está o quadradinho. Se eu agora, vamos aqui em cima, estão a ver o line? Carreguem aqui no line. E escrevam no teclado 0,0 e deem-lhe Enter. Estão a ver? Ele vai parar ao meu centro. Ao centro do eixo X e Y. Ao desenhar retas, podemos usar as coordenadas absolutas e as coordenadas relativas. Para fazer retas em ângulo, nós vamos utilizar as coordenadas polares. São estes 3 tipos de coordenadas que vamos aprender agora. Vamos fazer um pequeno exemplo de coordenadas absolutas. Façam comigo também no vosso programa. Como é que eu sei quais são as coordenadas que ele está a usar? Então, isso é fácil. A gente vem aqui à linha de comandos em baixo e vamos escrever D, Y, N, P, I. Estão a ver que ele está ali em baixo a escrever C-O-O-R-D-S. Enter. E agora, estão a ver que ele tem aqui o valor 1. Este valor 1 significa que ele está em coordenadas absolutas. Portanto, como vamos trabalhar aí, não precisamos de fazer mais nada. Mas se quisermos mudar para coordenadas relativas, então digitamos aí o valor 0 e Enter. Façam agora então o Escape para desativar o comando. E com isto vamos começar então a fazer um pequeno exemplo para perceberem as coordenadas absolutas. Vamos desenhar um quadrado. Vou aqui a acionar o comando Line, cá em cima, carreguem com o rato, lado esquerdo, e vão escrever 0,0 aqui na linha de comandos. Ponham aqui o cursor e atenção, não ponham 0.0, porque aí ele não vai vos fazer nada, é 0,0. Dão-lhe Enter. Estão a ver? Ele ficou no nosso ponto de origem, no valor 0. Eu vou acionar o ortogonal, podem acionar o F8, que é mais rápido, F8, para ter uma linha reta. E ao fazer isso, ponho o rato para cima, liguei o ortogonal e vamos colocar, porque em X ele não se vai mover, portanto eu vou pôr 0, ponham vírgula e vou colocar 6, que é o valor que ele se vai deslocar em Y. Deem-lhe Enter. Estão a ver? Fez-vos aqui uma reta. Agora, eu quero fazer uma reta para a nossa direita, a partir da origem, ou seja, ela vai se deslocar 6 em X e em Y vai-se mover 6. Então como é que eu faço isso? Vão escrever 6,6. Só assim, sem fazer mais nada. Sem irem à linha de comandos nem nada. Deem-lhe Enter. Estão a ver? Assumi o segundo ponto.
Agora, de seguida vou desenhar para baixo. Então, escrevo, porque ele anda em X, 6 valores, e escrevo porque ele não anda em relação ao Y, a partir do ponto inicial. Então vou pôr 6,0, Enter. Já está. Agora, quer fechar este quadrado. Como é que eu vou fazer? Vai ser 0,0, vai parar à minha coordenada inicial. 0,0, é só digitar Enter. Agora façam escape para desativar tudo. E ele ficou um quadrado nas nossas coordenadas absolutas. Por exemplo, agora aqui eu também posso mover as minhas coordenadas. Imaginem que eu quero começar a desenhar a partir deste ponto, que seja o meu ponto de origem e o 0. Eu vou selecionar os eixos só, cliquei aqui, por exemplo, no X, vou clicar aqui no centro do quadrado, com o rato do lado esquerdo, e desativo o ortogonal, F8, para ele poder andar em círculo. Portanto, carreguem F8 e vou clicar aqui nesta ponta. Estão a ver? Façam escape para desativar e ele ficou ali. Eu posso começar agora a desenhar a partir do meu novo eixo, mas sempre na origem, o 0, porque eu mudei os eixos X e Y. Agora, como é que vocês fazem para voltar à posição original? É muito fácil. Portanto, carregam, selecionam outra vez os eixos e do lado direito do rato carreguem World. Estão a ver? Foi parar ao início. Muito fácil. Agora vou-vos mostrar as coordenadas relativas, que são mais simples. Vou apagar isto tudo, seleciono e faço Delete. E vou então digitar o comando para mudar de coordenadas absolutas para relativas. Então, DYNPI Chords. Estão a ver ali? É só fazer Enter. Ele assumiu. Tem o valor 1, não me interessa. Vou pôr-lhe o valor 0, corresponde às nossas coordenadas relativas. 0, escrevam 0 e Enter. Vamos fazer o mesmo quadrado. Carrego no comando Line e vou escrever 0,0, Enter. Estão a ver? Ficou no nosso ponto de origem. Agora vou carregar no F8 para ele ficar ortogonal. E a partir de agora eu vou escrever os meus valores com o arroba antes. Portanto, primeiro ponto, eu não vou andar em X, por isso dou-lhe o valor de 0, mas vou andar em Y e aí vou-lhe dar o valor de 6. Então meto arroba 0,6, Enter. Estão a ver? Assumiu 6. Segundo ponto, eu quero que ele vá para a minha direita. Ele está a andar em X, onde lhe vou dar o valor 6, mas não anda em Y, aí vou-lhe dar o valor 0. Então fica arroba, que eu vou escrever agora arroba, 6,0, Enter. O que é que acontece agora? No terceiro ponto, eu quero que ele vá para baixo. Como estão a ver o gráfico, se ele vai para baixo, é porque eu vou ter que escrever um valor negativo. Eu vou-vos explicar buscando o meu gráfico. Se ele anda para baixo, estão a ver aqui os valores negativos? Que é o meu caso. Vamos pegar no gráfico e vamos pô-lo em cima do meu quadrado, para vocês perceberem melhor. Portanto, vou buscar aqui o ponto 0, que é o valor da minha referência, e vou colocar aqui, onde eu fiquei na última linha. Nesse sistema de coordenadas ortogonais, eu vou começar sempre, ou seja, eu desenho o meu próximo ponto, vai ser desenhado com referência no último ponto anterior. Contrariamente às coordenadas absolutas, que o ponto de referência era no meu ponto 0 de base. Vou-vos explicar, por exemplo, eu se quero desenhar uma linha para baixo, estão a ver o cursor para baixo, o meu ponto de referência é o último ponto anterior, ou seja, aqui, estão a ver, vejam o cursor, portanto, o ponto de referência está sempre no centro do eixo, estão a ver para baixo, está a ser negativo. Isto são as coordenadas relativas. Se fosse coordenada absoluta, eu vou-vos explicar, movendo o gráfico. Portanto, o meu eixo para coordenada absoluta não vai estar no último ponto que é aqui, mas vai estar aqui no ponto de referência 0. Aí a diferença, portanto, se o meu ponto de referência está cá em baixo,
e tudo o que está aqui vai ser positivo. Estão a perceber agora? Esta é então a diferença entre as coordenadas absolutas das coordenadas relativas. Vamos continuar agora. Então, como é que fica o próximo ponto? Se ele é negativo, para baixo. Eu quero que ele não ande em x, mas quero que ele ande no eixo y. Então vou escrever arroba 0,-6. Enter. Estão a ver que foi para baixo? Atenção, o valor negativo, estes vão ser negativos porque é feito a partir do último ponto que eu me expliquei anteriormente. E o quarto ponto, para fechar este quadrado, eu quero que ele ande em x e não ande em y. Então vou escrever arroba menos 5,0. Ele continua o menos 5 em negativo e vou-lhe dar enter. Agora faço escape para desativar tudo e está feito. Agora, quando quisermos fazer linhas retas usando ângulos, aqui vamos utilizar as coordenadas relativas polares. Vamos fazer aqui um exemplo. Eu vou aqui ao comando line, cá em cima, e vou fazer 0,0 enter. Estão a ver? Ficou no meu ponto de origem e não tenho o F8 ligado. Vamos então terminar a nossa aula. Não é difícil, espero que tenham percebido. Hoje em dia nós não vamos trabalhar desta forma, eu ao longo do curso vou-vos explicar, portanto não se assustem, mas convém perceber isto tudo, estarem, para ser mais fácil quando entrarmos no 3D, perceberem como é que trabalha, conseguirem então ativar outros comandos. Espero que tenham gostado e espero por vocês na próxima aula.